convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 discípulos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, cobradores de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, e entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, essa noite que o Senhor nos chama a estarmos aqui e rezarmos pedindo a intercessão de São Miguel para que Ele nos proteja, para que Ele também nos livre de todos os males. A liturgia da palavra de hoje quer nos alertar acerca de uma grande prisão que o inimigo tem construído ao longo dos tempos, que é a prisão do ressentimento, a prisão do desejo de vingança. Muitos de nós, muitos irmãos, justificam a maldade em relação ao sofrimento que receberam de alguém. E aí está a grande obra do maligno. Ele justamente incita, ele não obriga, mas ele incita as pessoas a fazerem o mal. E aí acabamos sofrendo o mal em decorrência do mau uso da liberdade dos irmãos. E ao invés de nós reagirmos como Jesus reagiu na cruz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. O que acaba a gente fazendo? A gente se torna carcereiro e prisioneiro da maldade. Somos nós que sofremos mais ainda, alimentando esse tipo de sentimento dentro do nosso coração. Os maus sentimentos dentro de nós. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos tornamos presas muito fáceis e até mesmo marionetes na mão do inimigo. Por quê? Porque ele coloca na nossa cabeça que a gente precisa se vitimizar, que a gente precisa fazer dessa situação o centro da nossa vida. E muitos de nós vivemos giramos em torno do que nos aconteceu de mal. Em primeiro lugar, vamos lá para os irmãos de José. Mas antes dessa palavra, os irmãos de José, que infelizmente cultivaram no seu coração inveja, porque eles tinham também outro problema: sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade é algo terrível, porque eu vivo me comparando com as pessoas e sempre fico alimentando no meu coração que os dons que eu tenho, que a graça de Deus na minha vida é sempre menor do que os dons das outras pessoas. E daqui a pouco eu acredito de fato que eu não tenho dom nenhum, que eu não sirvo para nada. E aí eu fico me comparando com quando elogiam aquela pessoa que a gente tanto almeja aquele dom ou aquele jeito, etc. E aí daqui a pouco esse sentimento me domina tanto, que acaba gerando a inveja, e a inveja acaba gerando ódio.
E aí, como eu não estou bem comigo mesmo, como eu não estou satisfeito comigo mesmo, como eu estou com raiva do dom do outro, e aí eu começo a trabalhar para destruir a imagem do outro para as pessoas, destruir primeiro a imagem. E aí, quando eu não consigo destruir a imagem, eu acabo querendo destruir a própria pessoa em si. Foi isso que aconteceu com os irmãos de José. O inimigo, o maligno, ele é terrível nesse sentido, porque ele vai alimentando dentro do nosso coração: você não serve para nada, as pessoas gostam mais de fulano do que de você, mais de ver os seus pais. Isso pode começar na infância, né? Seus pais dão mais atenção para os seus outros irmãos do que você. Na escola, o professor dá mais atenção ao fulano do que a você. No trabalho, o patrão dá mais atenção a Beltrano e Ciclano do que você. No casamento, o seu marido ou a sua esposa dá mais atenção ao seu irmão ou outra pessoa do que você. E a gente vai vivendo e vai alimentando isso dentro de nós. Vai alimentando. Muitas vezes a gente fixa numa pessoa ou algumas pessoas e vai tentando destruir elas, e o inimigo fazendo festa e soltando fogos igual Copacabana. Ei, que bom que fulano, eu não preciso nem trabalhar, que fulano está trabalhando para mim. E a gente vai tentando destruir ao ponto de tentar realmente destruir aquelas pessoas. Repita com o Padre assim, em oração, né? Repita assim: Senhor Jesus, obrigado pelos dons que me destes. Eu não sou pior, nem melhor do que ninguém. Os meus irmãos não são melhores e nem piores do que eu. São os meus irmãos. Eu sou amado por ti. Eu sou dotado de dons maravilhosos. Eu renuncio, Senhor, todo espírito e pensamento de inferioridade. Amém. E aí, meus irmãos, veja, José foi vítima disso. Os irmãos lançaram José, como eles não conseguiram se controlar, como eles não se abriram à graça de Deus, porque Deus não tirou nem um dons de José. Deus tinha abençoado José. E não era a inveja dos irmãozinhos que ia tirar a bênção da vida de José. Deus continuou acumulando José de bênçãos. E aí, infelizmente, eles jogam José naquela cisterna. Eles são tão medíocres, que não são capazes nem de matar José. Tão medíocres que eram. E vendem José como escravo. E olha, Deus é maravilhoso com José, como acredito que tem sido maravilhoso na sua vida. Deus tem cuidado de você, tanto é que você está aqui em pé nessa missa, mesmo diante de todas as dificuldades que você tem passado, mesmo diante de tanta dor, mesmo diante, enfim, cada um aqui sabe da sua história. E eu duvido que, se você abre o seu coração para Deus, se você se propõe a ser uma boa pessoa, uma pessoa honesta, sempre o inimigo de Deus vai te rodear. Como diz a própria palavra de Deus, ele rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E Deus tem te sustentado. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o inimigo não desiste. E também a graça de Deus precisa acontecer plenamente na nossa vida, plenamente. Nós não somos cristãos à toa, nós não somos judeus à toa. O ouro é provado no fogo, meu filho, minha filha. É preciso corresponder a esse amor. E aí, o que a palavra de Deus hoje
coloca diante de José. A palavra de Deus coloca diante de José, de mim, de você, que Deus coloca aqueles homens nas mãos de José. Isso também nos lembra o rei Davi, quando Saul ameaça o rei Davi. Saul ameaçou o rei Davi, ameaçou matar o rei Davi. E Deus colocou o rei Saul nas mãos de Davi. A espada, Davi poderia pegar a espada, poderia ir lá e arrancar a cabeça de Saul. Mas o que Davi diz? Ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso. Ou seja, no nosso dito popular, eu não vou ser aquilo que eu não suporto. Eu não vou corresponder àquilo que eu não concordo. Eu não vou me tornar desprezível tanto quanto essa pessoa que está me fazendo mal. Eu não vou fazer isso. Eu não vou pagar o mal com o mal. E aqui a grande beleza não tem mais, não existe, não suportamos mais o olho por olho, dente por dente. É o perdão que humilha o maligno. Uma vez Santa Faustina estava indo para a capela rezar. Deus tinha colocado no coração dela para que ela pudesse rezar, por algumas pessoas. E quando ela estava chegando na capela, quem estava lá na porta? Satanás, em forma de um cachorro de um Rottweiler. E aí Santa Faustina pergunta para ela, o que você está fazendo aí? E ele diz para ela, daqui eu não saio, você não vai entrar, e se você tentar entrar eu vou te estraçalhar toda. O que você está fazendo? Daqui eu não saio, você não vai entrar. Você não vai entrar, porque o maligno sabia muito bem que Santa Faustina estava entrando para clamar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus para algumas almas que estavam precisando. E aí o maligno, justamente ela fala com ele, o maligno diz para ela assim: você, quando clama a divina misericórdia, não somente destrói os meus planos, faz com que os homens encontrem o amor de Deus, mas não basta apenas isso, essa misericórdia vai me perseguindo até o mais fundo dos abismos. Essa misericórdia me persegue, o maligno. E aí Faustina diz: é por isso que o demônio detesta a divina misericórdia, ele não suporta. Há um padre amigo meu, exorcista, que trabalhava lá em Campos, que ele dizia, quando você quiser rezar pela libertação das pessoas, reze o terço da misericórdia. O terço da misericórdia é uma obra de libertação. Por quê, meus irmãos? A misericórdia, ela destrói os planos do mal. O perdão, ele destrói as maquinações do inimigo, pois foi isso que aconteceu nesse momento. José poderia, e olha que eles falaram o que fizeram, eles reconheceram que eles foram maléficos com José. E aí José poderia chamar os guardas, prendam esses malditos, vamos matar todos eles. O que José preferiu fazer? José foi para o canto e chorou os pecados dos seus irmãos. Chorou não com um choro de ressentimento, não com um choro de ódio, mas chorou porque estava doendo sim. Às vezes as traições das pessoas que a gente mais ama e mais cuida, dói mesmo. Você e eu não somos pedaço de pau, pedaço de madeira. Nós somos seres humanos. Aquilo dói de fato. Mas meu irmão, minha irmã, em contrapartida, ali está a grande oportunidade de destruir os laços do inimigo. Destruir a ação do inimigo
que propositalmente gera esse tipo de coisa, que propositalmente quer destruir a sua família, que propositalmente quer destruir a sua amizade, que propositalmente quer dividir as pessoas e quer que as pessoas permaneçam divididas. É o maligno que adora o ambiente de divisão. É o maligno que adora semear discórdia entre os irmãos. É o maligno, não é Deus. Não é Deus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é difícil, é dolorido liberar o perdão? Com certeza sair dessa cadeia, sair de toda essa situação é dificílimo. Por isso, o primeiro passo é reconhecer que isso não é normal. O ressentimento não é de Deus. O segundo passo é reconhecer que a gente sozinho não consegue. Não dá. Porque a gente está no meio do furacão. A gente está numa explosão de sentimentos. Está doendo muito. Então é muito difícil sair sozinho. Reconhecendo que a gente não consegue sozinho, o terceiro passo é pedir o auxílio de Deus. Me ajude, Senhor. Por favor, Senhor, me ajude a sair dessa situação. Me ajude verdadeiramente. Mas esse é um pedido verdadeiro, não é aquela oração superficial. É como diria São João Bosco: reze como se tudo dependesse de Deus, mas também trabalhe como se tudo dependesse de você. É rezar e se abrir para que a graça aconteça. Senão a gente fica só, né? Eu tô amém, e tome-lhe ignorância. Amém, e tome-lhe discórdia. Amém, não. Colaborar com a graça de Deus. Repito, não é fácil. Quarto ponto importante: perdoar não é esquecer. Muitas vezes aquela dor vai te invadir novamente e vai tentar te dominar. E aí o que você vai fazer? Vai voltar, reconhecer, pedir o auxílio de Deus e recomeçar. Muitas vezes a dor vai bater e o inimigo de Deus, ele é muito esperto. Olha o que ele fez com Adão e Eva. Deus é mentiroso. Ou como muitas vezes o inimigo coloca pessoas na nossa vida e diz assim: não, você tem razão, o que fizeram com você é imperdoável, só Deus perdoa, só Deus... Não, a gente também perdoa. A gente é filho de Deus, então a gente também perdoa, a gente deve também perdoar. E por último, meu amado irmão, minha amada irmã, não desistir de ser uma boa pessoa. O mundo inimigo de Deus tem colocado no nosso coração que a gente precisa ser pessoas mais, não, manso como pombas e prudentes como serpentes. Mas isso não significa que agora a nossa bandeira vai ser a maldade. Isso não significa que o nosso coração vai ser um coração de pedra. Isso não significa que a gente não vai querer enxergar aquilo que é bom no ser humano, porque é uma tendência também nossa em dizer: ninguém presta, não existe bondade mais no mundo, as pessoas não são boas. Pare com isso em nome de Jesus. Sabe qual é o grande problema na nossa vida? A floresta, ela cresce em silêncio. As árvores vão tombando, fazendo uma barulheira danada. E aí a gente tem a tendência a só olhar o negativo, a só olhar aquilo que é barulhento.
Às vezes a sua vida está florescendo, às vezes a sua vida está acontecendo coisas maravilhosas, mas aquilo que é maravilhoso vai acontecendo no silêncio do cotidiano. Aquilo que é maravilhoso vai se desenvolvendo de maneira muito simples. Mas como o barulho das falhas, o barulho dos erros, ou então as pessoas vão só evidenciando, só amando do maligno mesmo, só evidenciando o que é mal. E aí a gente fica de uma forma assustadora. Hoje mesmo eu estava lá no Santuário de Fátima no Recreio, terminei minha confissão, o padre ia atrasar. E aí tinha uma senhora querendo se confessar, vem cá, vamos ali que eu vou te confessar. Aí eu vou confessar a mulher, não, pode ser que, sabe o que é? É que eu queria tirar, na verdade, uma dúvida. Pode tirar, minha filha, pode tirar a sua dúvida. Então, padre, meu marido me abandonou, me largou, né? E aí, padre, eu decidi viver em prol do meu filho. Só que o meu marido, depois de alguns anos, se arrependeu, veio chorando pedir perdão pelo que ele fez. E aí, padre, as pessoas estão falando que eu sou boba. Quando ele se separou, as pessoas já ficavam falando que eu não tinha que comungar. Eu falei assim, mas minha filha, quando você se separou, você arrumou alguma outra pessoa, caiu na vida? Não, padre, eu só vivia da igreja do meu filho para a igreja. Então não tem motivo para se separar de comungar. Ao contrário, é aí que você deve comungar. E agora, padre, como meu marido voltou, tem pessoas falando que eu tenho que parar de comungar também, porque eu não deveria receber o meu marido de volta, porque olha que obra diabólica. Porque eu estou pecando, padre, eu estou pecando por receber o meu marido de volta. Você está feliz porque o seu marido voltou? Estou, padre. Seu marido está feliz porque ele voltou para casa? Sim, padre. Seu filho está feliz porque o seu marido, você estão vivendo juntos? Sim, padre. Então não dá ideia que o diabo não está usando essas pessoas. Não dá assunto. Não dá ideia, não. Deus se fez de toda essa situação e está gerando bem para a sua vida agora. Minha filha, agora vai ser feliz com seu marido, vai ser feliz na sua igreja, vai ser feliz, porque é o maligno que não quer reconstrução de casamentos, é o maligno que não quer pessoas alegres, é o maligno que quer tirar as pessoas de Deus. E não gente de Deus, mesmo porque gente de Deus não tem tempo para ficar se metendo na vida dos outros, né? Gente de Deus, ao contrário, reza pelo irmão. São diversas armadilhas, meus irmãos, diversas ratoeiras que o inimigo tem armado à nossa volta. E nós precisamos dizer um basta, chega. Não quero mais cair nessas ratoeiras, não quero mais me deixar levar pelo inimigo. Por fim, eu quero terminar esse momento com a oração. Irmãos, aquela música Eu Quero Amar, Eu Quero Ser Aquilo que Deus Quer. Vocês conhecem essa música com certeza, não conhecem? O que muitas pessoas não sabem que essa música nasceu de um processo de cura, de um rapaz, fundador de uma comunidade, que ele tinha dificuldade de perdoar o pai dele, que tinha feito muito mal para ele. E ele tinha dificuldade. Ele se questionou, como pode eu, um membro de uma comunidade, cheio de ressentimento no meu coração? Como pode eu alimentar o que é mal dentro de mim? Eu não posso, Senhor. Eu quero amar. E aí ele foi para o terraço da sua casa ali, né? Eu não consigo. E aí Deus foi dando a música para ele e ajudando ele no seu processo de cura. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, mas sozinho eu não consigo. E olha que com toda a inteligência dele, era um homem de Deus, ele tentou, é o que acontece com a maioria das pessoas na igreja.
Eu estou anos na igreja, e daí? E daí? Está anos, mas não aprendeu nada. Não é a gente que faz. Vocês acham o quê? Que é o padre Sérgio, o padre Giovanni que expulsa o mal? É Deus, a gente é só instrumento. É só. Havia um grande santo na igreja que eu sempre guardo no meu coração, que ele dizia assim: eu sou o nada e o pecado. Isso. E aí Deus vem e preenche o nosso coração com a sua graça e com o seu amor. Ponto. Então aquele jovem, mas eu sozinho eu não consigo. E aí veio a inspiração no coração: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo e me ajude. Vem Espírito Santo e me ajude a combater esse mal. Vem Espírito Santo de Deus e me ajude a sair dessa cadeia. Vem Espírito Santo de Deus e me ajude. Sem a sua graça eu não consigo. Se você quiser, se você necessita, como eu, da graça de Deus, se você necessita, como eu, para ficar firme em Deus e o maligno não fazer morada na gente, e se você reconhece que, como eu, nós somos frágeis, você agora vai ficar de pé. Vai ficar de pé. Vai fechar os seus olhos. Vai fechar os seus olhos e tentar trazer ao teu coração alguns obstáculos da sua vida. Algumas pessoas que ao longo da sua vida ou que hoje têm te ferido, têm te desprezado, têm te agredido, têm te machucado. E olha, o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração, e tem algumas pessoas aqui dizendo assim: mas eu não tenho problema com ninguém. Tem sim. Você não quer reconhecer, mas você tem um problemaço com a porção de gente. Se você fechar os seus olhinhos e deixar o Espírito Santo de Deus agir, ele vai te mostrar uma meia dúzia. Muitas vezes a gente precisa pedir perdão, até mesmo aquelas pessoas que nos fizeram mal. E também perdoar a quem nunca nos pediu perdão, a quem nunca teve a coragem de reconhecer o seu erro. São essas pessoas que a gente precisa liberar o perdão no nosso coração, porque é nessa brecha que o inimigo de Deus entra e faz a festa. A gente finge que não precisa. O Espírito Santo de Deus tem me dito que algumas alminhas aqui ficam fingindo que não precisam, mas são as mais necessitadas. Por isso que a sua vida não vai para frente. Ele vai colocar tudo a perder por causa desse orgulho barato. Nem você tem acreditado em você, mas é por causa disso, por causa do orgulho. O inimigo de Deus te inflou. Você se sente a vítima de tudo. Basta. Chega nesse momento de ser instrumento do mal e deixe que o Espírito Santo de Deus preencha o teu coração, libere logo esse perdão e volte a amar e a ser o que Deus quer. E de princípio ouça a canção. Deixe que a canção, as meninas cantem e a canção faça um verdadeiro exame de consciência em você. Que ela traga à tona que
Espírito Santo de Deus faça um raio-x na tua vida, mesmo que venha coisa lá da infância, deixa vir à tona, deixa vir, porque o Espírito Santo de Deus não quer fazer a obra pela metade, Ele quer curar tudo e libertar de todas as coisas. Ouça.
é de Jesus misericordioso, caminhando ao seu encontro, te olhando com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. E Ele vai te abençoando e vai caindo por terra todos os males. Os males vão caindo por terra todos do passado, todos do presente, vão se dissolvendo como fumaça. Tudo vai se dissolvendo. E o Senhor me lembra de uma história de uma mulher ucraniana que foi atendida por um sacerdote na Itália, em Roma. Meses e meses e meses de exorcismo. Até que um dia o inimigo disse para o sacerdote: eu não saio dela enquanto ela não perdoar a mãe dela. E aí, ela voltou ao estado normal. O padre disse: você sabe o que você precisa fazer. E ela chorou, ela se confessou, e da boca dela saiu como que uma fumaça. O inimigo de Deus foi embora para a vida dela. Em nome de Jesus, que o inimigo de Deus vá embora da sua família, que o inimigo de Deus vá embora de todas as gerações da sua casa, e que ele se dissipe como fumaça e não venha mais fazer morada lá, na sua casa, na sua família, porque o tempo do ressentimento acabou, o tempo do amor prosperará. Que o inimigo de Deus saia do seu ambiente de trabalho e se dissipe como fumaça, porque o tempo do amor e do perdão chegou naquele ambiente e prosperará. O bem permanecerá lá, mesmo que todas as ameaças venham se levantar. Deus é maior que tudo, do que todas as coisas. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Vem Espírito Santo, vem Espírito, vem Espírito. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. E você vai pegar uma pessoa que está mais próxima de você e vai dar um abraço.